Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube da Viciada dos Livros. Já sabem, não se esqueçam de subscrever o canal, de pôr um gosto e de comentar, que eu vou sempre responder aos vossos comentários. Hoje vamos novamente tocar neste assunto porque sinto que ainda há muita dúvida, porque ainda tenho pessoas a perguntar qual é a diferença entre as editoras, o que é que isso consiste. Hoje vamos então pôr os pontos todos nos is, então, vamos começar então por, como já expliquei, há 4 vertentes de editoras. Há a editora tradicional, há a editora Vanity, há a autopublicação e também há a editora híbrida, que é isso que eu vou explicar então nestes próximos segmentos. Então, o que é uma editora tradicional? Tal como o próprio nome indica, tradicional, vem de uma editora que não vos pede dinheiro, vocês publicam e ainda recebem uma pequena percentagem sobre o valor de cada livro que seja vendido, neste caso. Essa é uma percentagem bastante minúscula, mas sim, o próprio autor acaba por receber. Ou seja, o próprio autor simplesmente só manda, em alguns casos, 50 páginas para que a editora analise e depois dessa análise a editora responde ou a dizer, é mais, a editora quando está mesmo interessada é mais mesmo isso, a editora acaba por pedir novamente o resto do manuscrito para que possa então dar uma análise mais profunda daquilo que pode eventualmente ser ou não o interesse da própria história, para que possam editar. E se for positivo, a editora avança com o pedido de sim, vamos editar então o teu livro e depois a partir daí é todos os trâmites legais que possam eventualmente surgir entre o nome do livro, caso vocês não tenham, a capa, a edição do livro, como será, quantas páginas, mais ou menos, por isso é todo um processo da própria editora tradicional, ou seja, volto a repetir, a editora tradicional não vos pede dinheiro, pelo contrário, dá uma pequena percentagem de cada livro que seja vendido, por isso é que são as editoras que eu digo que são tradicionais. Sobre as editoras Vanity, não como traduzida à letra seja de vaidade, não. As editoras Vanity são aquelas editoras que existem, que vocês mandam um manuscrito, eles dizem que sim, tudo bem, é muito bom, nós queremos editar, mas terá que pagar e terá que ficar com uma quantidade de livros que, neste caso, o próprio autor é que acaba por vender esses mesmos livros. Depende de cada proposta que seja feita. Para alguns casos tem sido quase o couro e cabelo, continuando, sei de casos, e acaba por não haver assim também um grande apoio da editora Vanity, ou seja, há sim, quando é editado, sim, aparece na capa o do livro a chancela, neste caso, ou o nome da editora, mas é só isso, porque de resto, tudo o que eles ganham é lucro para eles, não para vocês, ou seja, vocês pagam, é editado, eles metem em prémio e são eles que acabam por ter mais usufruto de tudo que é ganho, por assim dizer. Por isso, estas são as editoras Vanity, ou seja, vocês mandam um manuscrito, também, como 50 páginas, como vocês quiserem, mandam um manuscrito e eles analisam e depois pedem-vos um determinado valor, para que vocês possam editar por eles, mas são vocês que pagam para editar, não são vocês a receberem, não, são vocês que pagam. Estas são as diferenças da editora Vanity. A autopublicação, tal como o próprio nome indica, é vocês se publicarem. Ou seja, há plataformas hoje em dia que isso é possível de vocês fazerem a mesma própria autopublicação, nomeadamente a Kobo, a Amazon, a Leia também tem esse sistema digital. Se vocês quiserem mesmo editar e imprimir o vosso livro físico, aí sim, vocês têm que contactar uma gráfica para que seja posto, tudo revisto. Claro que todo este processo vocês têm que passar por uma própria revisora em que vocês têm que pagar, mas tudo o que vocês vendam acaba por ser lucro para vocês, porque são vocês que fazem tudo, é desde a capa, a história, como é óbvio, a impressão, a distribuição, tudo. Ou seja, é esse o desígnio de autopublicação. Nos outros sites que eu referi anteriormente, há uma pequena também porcentagem que vocês podem eventualmente ganhar. Há uns tempos atrás eu andei a investigar na Leia. Vocês podem pôr o valor do e-book que vocês queiram, isto sempre em formato digital, ou seja, tanto na Amazon como também na Leia e na Kobo. Vocês põem o valor do livro que vocês querem vender,
Claro que estas plataformas ficam sempre também com uma pequena percentagem, mas o resto vem sempre para vocês, por isso há sempre aquele equilíbrio que pode surgir da autopublicação. Se vocês quiserem imprimir mesmo em livro físico, podem seguir o exemplo da Sandra May, por exemplo, que acaba por ser ela própria a produzir tudo, desde o conteúdo, da história, da capa, da revenda, da impressão, tudo. Ela acaba por tratar disso tudo. E podem ver mesmo na Sandra May esse mesmo exemplo. Por isso, isto é sobre uma autopublicação. E, por fim, editoras híbridas. Isto, como quer o nome dizer, são editoras que têm duas vertentes. Ou seja, são consideradas como tradicionais, mas também têm, nomeadamente mais para novos autores, em que têm a possibilidade de o autor poder lançar-se no mundo da escrita, mas também é pago. E isto tem sido uma surpresa, porque acontece, está a acontecer. Eu compreendo que as editoras também tradicionais corram riscos, porque é sempre um risco de termos um novo autor a ser publicado por eles, um autor que ninguém conhece, mas infelizmente isso acontece. Ou seja, vocês podem editar através de uma editora que é considerada tradicional e na mesma ter que pagar um determinado valor para que seja publicado. Ou seja, acaba quase tudo por dar ao mesmo de uma editora Vanity, pelo menos a meu ver. Mas pronto, estas são as diferenças entre 4 vertentes em que vocês podem sempre optar por escolherem o que pretenderem fazer da vossa vida de escrita, por exemplo, editar ou fazer uma autopublicação através das plataformas digitais, ou inclusivamente tentarem optar por uma editora tradicional, mas já sabem que há sempre aquele risco de que nem sempre haverá uma resposta positiva ou uma resposta sequer, porque eles recebem bastantes manuscritos e não conseguem, infelizmente, dar vazão a todos, que é triste porque se tiveram, ou melhor, se tivermos tanto trabalho em escrever, pelo menos uma resposta, nem que seja a dizer não, não vamos editar, não, a tua história não nos interessa, mas pronto, temos pelo menos uma editora que fez isso, que vai respondendo, embora já seja um bocadinho também demorado, porque está a receber também bastantes manuscritos, mas apostem na nova geração porque vale bastante a pena. Espero-vos ter ajudado. Qualquer coisa, vocês já sabem, não se esqueçam de comentar aqui em baixo, que eu vou sempre respondendo aos vossos comentários. Podem mandar também mensagem, e-mail, seja o que for. Eu vou estar e tentar sempre responder-vos com a maior brevidade possível, que é o que eu tenho sempre feito. Mas não se esqueçam de subscrever aqui o canal, de pôr um gosto e de comentar, que eu vou sempre responder aos vossos comentários. Bom fim de semana.